Se tem uma coisa que a maioria das pessoas que viveu nos anos 2000, nos anos 90 gosta é de um belo e bom videogame. Apesar da gente ficar ouvindo que estragava a televisão, que tinha problema, que isso, que aquilo, né? Mas a gente resistia. E tem sensação melhor do que você pegar o seu CD, ver se ele não tem nada arranhado embaixo, colocar no PlayStation 1 e fazer aquele barulhinho de... Sabe aquele negócio de que aceitou o CD? E eram muitos jogos, e todos piratas, né? Porque eu duvido que tinha alguém aqui que tinha um jogo de PlayStation 1 original. Nunca nem vi. Mas mesmo assim, tinha alguns jogos do PlayStation 1 que eram completamente difíceis da gente zerar. E já que a gente fez a parte 1 sobre o Super Nintendo, vamos agora fazer do PlayStation. É hoje no NetShow. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Ai, Barbarelando, eu adoro falar sobre videogame. Eu acho que todo mundo percebeu. Eu já percebi. E o pessoal também gosta? Gosta. O meu PlayStation 1, ele veio num saquinho azul, assim, ó, que minha mãe pôs aquele PlayStation pequenininho assim. Eu nunca tive aquele PlayStachaço, não, PlayStation 1, sabe? Mas eu tinha o PlayStation 1 pequenininho, que a gente fazia várias traquitanas com eles, né? Tinha? O que, o pequenininho? Não, tô falando, você tinha? Porque eu acho que você tem o PlayStation 1 até hoje. Não, eu tinha. E o que você tem? Eu tenho o PlayStation 2. Ah, tá. Não, eu tenho um outro PlayStation 1. Eu tenho 5 agora, mas eu tenho outro, não é o que eu tinha. Então vamos começar falando de alguns jogos que realmente, assim, eram complicados de zerar, e eu vou explicar meus pontos, tá? Porque eu não quero fazer aquela lista igual todo mundo tem. Sempre uma lista, jogos mais difíceis do PlayStation 1. Renato, Anos bosta. você viu que tá na moda agora fazer tier list? Tier list. Tá na moda agora. Já tá na moda tem uns 20 anos, né? Eu sei que descobriu agora. Nossa, tá bom. Tá seco, tá grosso. Mas vamos começar com um jogo que com certeza está no meu coração e que era muito difícil de zerar pelo motivo certo, que é, na verdade, não um jogo, mas a franquia Final Fantasy. Você lembra? Nossa, que eu tenho que falar que eu tô jogando Final Fantasy VII Rebirth. Meu Deus do céu, aquele é o remake que eu pedi aos céus. O trem tá bom com força. Eu tô revivendo o Final Fantasy VII, que eu acho que é o meu Final Fantasy favorito. O meu Final Fantasy II favorito, eu acho que é o Final Fantasy X. O meu Final Fantasy VII realmente é uma delícia. Mas a franquia Final Fantasy começou lá no Nintendinho em 1987, e acho que eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. E se eu não me engano, teve um Final Fantasy VI que foi lançado pro PlayStation 1, mas eu considero que o primeiro Final Fantasy mesmo, tipo como se fosse linguagem de PlayStation, seja o Final Fantasy VII, que foi lançado em 1997. E assim, o jogo em si já tinha algumas coisas mais complicadas, por exemplo, ele era todo em inglês, isso é uma dificuldade, né? A gente não pode pôr só a dificuldade do jogo em si, mas tem que ter as situações que dificultavam também. A gente não entendia nada de inglês, esse é um ponto. Play in the left, the right, in the middle. O outro ponto é que a história é muito complexa, porque eu tô vendo agora, legendado, trem em português, e tem uns trem que eu não entendi até hoje. Você acredita, Gabriela? Uai, eu acredito. Eu não sei quem que é pai de quem que... Tá uma maluquice danada, ainda tô tentando descobrir as coisas. Mas só que tem uma outra coisa que fazia todo Final Fantasy ser impossível de zerar. Por quê? Com o PlayStation 1 veio uma moda de fazer jogos maiores, mais parrudos, gráficos melhores. A gente pensava que aquele eram os gráficos melhores, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Então, para isso, eles tinham que aumentar o espaço de armazenamento. E eles faziam isso com um CD maior? Não tinha como você pôr um CD desse tamanho no PlayStation. Eles faziam CDs. Então, por exemplo, o Final Fantasy VII tinha 3 CDs. E quem disse que o CD 3 funcionava? Não funcionava de jeito nenhum. Você jogava lá o primeiro CD, aí o segundo dava aquelas engasgadas, aí você fazia, não, mas aí você resetava, colocava de novo, ele passava daquela parte, mas olha que chegava no CD 3, gente, o carinha da banca de jornal que vendia pra gente, o piratinha, ele pegava, copiava do lugar mais escuro do mundo que não funcionava mais nada. Ô Renato, deixa eu te perguntar um negócio. Pode perguntar. Quando você comprava o jogo, você comprava os 3 CDs de uma vez ou era separado? Não, os 3 CDs de uma vez. Então por que você não testava todos antes de começar a jogar? Mas se eu não passei o primeiro CD, eu não posso testar o terceiro CD, porque não tem nada pra lá, é só ficar lá assim, ó, continuar, insira o primeiro CD. Ah, entendi. Então, por exemplo, tinha uma parte que era arranhada,
nada, tinha uns videozinhos do jogo que não passava, sabe? Não passava daquilo lá e ficava travado. Eram N possibilidades de dar errado. Isso se estende à maioria dos Final Fantasy, né? Por exemplo, Final Fantasy VIII também, que era legal, mas não era tão legal igual o 7. Final Fantasy IX, que muita gente gosta. Esse eu acho que, se eu não me engano, já eram 4 CDs. O Final Fantasy VIII e o Final Fantasy IX. 4 CDs é muita chance de dar errado, né, gente? É verdade. É complicado. Então, assim, isso tornava uma experiência complicada, nossa senhora. Fora o chefão também do Final Fantasy VII, que era muito difícil de matar, que era o Ruby Weapon. Foi considerado um dos mais difíceis de todos. E a gente podia fazer um vídeo aqui sobre chefões difíceis, hein? Do Super Nintendo, do Mega Drive. Eu acho que, se vocês quiserem esse vídeo, põe aí, mas vamos continuar a nossa lista. Já que a gente falou de Final Fantasy, vamos falar de uma coisa que não tem nada a ver com Final Fantasy. Que na verdade é o concorrente de um dos jogos mais populares do mundo e que eu tô doido pra jogar um novo Pokémon. Eu tô nessa, qual Pokémon que eu vou jogar e tal, mas eu quero falar de Digimon World de 1999. Você lembra? Então, foi um jogo elogiado e eu acho impressionante que essas pessoas devem ser super dotadas, super inteligentes, porque eu não entendi nada daquele jogo. Porque assim, você basicamente tinha que pegar um Digimon e ir andando com ele, treinando ele no mundo e tal, pra fazer várias coisas, e até que um determinado ponto você ia digi-evoluindo ele até chegar na forma extrema, a forma perfeita dele lá e tal. Só que, primeiro, a maioria vinha em japonês, ouvia uns comandos que a gente não entendia nada, a batalha era meio mais ou menos, eu não sabia o que tinha que treinar o Digimon, o que não tinha que treinar o Digimon, chegava um determinado momento que tinha que digievoluir, mas evoluir para um trem totalmente diferente. Eu só tinha Meramon, gente. O Agumon só virava Meramon na minha mão. Eu não sei o que eu tinha, que toda hora ele virava. E tem um negócio também, quando você perdia a batalha, ele acabava resetando o jogo inteiro, e você voltava lá no início do campeonato, isso dava uma preguiça. É uma categoria de tipo assim, eu não sei se o jogo é difícil de verdade, mas é porque a gente não teve chance de testar se era difícil de verdade. A gente acabava abandonando, falando assim, não tô entendendo nada desse trem, deixa ele falar. Isso é uma categoriza ele como difícil também, né, Barbarelando? Nossa, eu não tenho paciência pra coisa que eu não entendo. Vai só dando murro em ponta de faca, é complicado. Dá uma tristeza no coração, menino. Se me faz sentir burra, sabe o que eu faço? O quê? Passo pro próximo. Passo pro próximo, é isso que nós vamos fazer também. Agora, vamos falar de um dos jogos que eu acho que é um dos mais injustiçados do PlayStation. Ele começou em 1999 e de lá pra cá, no PlayStation 1, se eu não me engano, ele teve 3 jogos e depois ele foi passando para as próximas gerações, mas foi uma franquia que acabou aposentada e pouca gente fala sobre esse jogo, que é Siphon Filter. Nossa, mas era bom demais, você lembra? Ô, Renato! O que, Barbarelando? Roteiro de Siphon Filter guardado aqui no canal já tem meses. É porque eu tô procurando um nome chamativo pra dar pra esse vídeo, Porque entendeu? você tá com medo do povo não ver, né? Tô com medo do povo não ver, né? Aí também não dá, né? Nós temos que trazer aqui o entretenimento, mas o pessoal tem que assistir também, né? Entendi. O senhor está perdoado. Então, Siphon Filter é basicamente um jogo de espionagem, mas tipo assim, eu não gosto de jogo de tiro. São raras exceções de jogos de tiro que eu gosto. E muito é por causa da experiência de jogo. Por exemplo, eu gosto muito de Resident Evil agora, depois de adulto, que eu tenho coragem, eu sou corajoso. Aqui tem coragem. Depende muito da história também. E Siphon Filter eu acho que uniu bastante disso tudo, porque não era aquele negócio que você tinha que ficar mirando só, e você só viu a mãozinha fazendo assim, sabe? Era um jogo de tiro em terceira pessoa, misturado com espionagem, mas eu acho que a ambientação do jogo ela era muito da hora, sabe? Você sentia mesmo no espião, as missões eram muito divertidas, mas isso não quer dizer que era fácil, né? Nossa senhora! Tinha várias e várias vezes que a gente tinha que voltar no mesmo lugar e ir de volta, voltar no mesmo lugar e ir de novo. Até porque também tinha a gente achava que a jogabilidade era muito incrível, mas era um pouco complicado aquela mirinha pra você tentar dar headshot nos bichos, sabe? Era meio complicado assim. Então, é um jogo muito da hora, que devia ter mais continuações. Eu joguei o 1, 2 e 3, não consegui zerar, né? Porque não tinha tanta habilidade assim. Mas eu considero difícil, mas que era bom. Esse era bom com força. Se você nunca jogou Siphon Filter, pelo amor de Deus, faça isso por você mesmo.
Aproveitando que a gente tá falando de jogo aqui, eu não sei se vocês sabem, mas eu me formei como modelador 3D de jogos. Vocês sabiam disso? Não sabia. É, menino. Eu mexia lá no engine, né, que é o motor, que chama Unity, e ficava fazendo minhas coisas. Eu já tentei fazer jogos, eu já fiz alguns jogos, na verdade, né? Mas eu não sabia meio como é que dava andamento no processo. E é legal que hoje em dia muitas pessoas têm esse interesse de fazer seus próprios jogos e até tornar uma carreira com isso aí. Mas tem um pequeno probleminha no meio do caminho. A gente pode fazer o jogo, pode ser bom da programação, fazer os negócios tudo lá, bonito, cheiroso. Mas como que a gente põe, por exemplo, numa loja do Nintendo Switch, né, da Nintendo? É complicado. Mas para isso, existem empresas que podem te ajudar. Por exemplo, a nossa patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Game Nacional. A Game Nacional já publicou diversos jogos indie, né, brasileiros para a plataforma de Nintendo Switch. Por exemplo, Seraph's Last Stand e Dino Space Adventure. Basicamente, você pode entrar em contato com eles, eles fazem uma curadoria do seu jogo, falam assim, ó, tem uns potenciais aqui e tal, e juntos vocês podem lançar esses jogos. É sensacional, né? Já pensou o seu jogo do lado do Mario, de um Zelda da vida, e a sua carinha bonita lá? Nossa, ia ser um sonho, né? Se você tem essa vontade, você tem esse sonho, e a sua equipe já tem esse projeto, entre em contato com a Game Nacional no e-mail que tá aparecendo aqui na tela, e vou deixar na descrição para você também, tá? Fala assim, ó, o Renato Nerd Show mandou entrar em contato aqui com vocês, porque vocês podem me ajudar a começar a divulgar meu jogo pro mundo, colocar na loja da Nintendo. Olha só que coisa sensacional. Então, entre em contato com o pessoal da Game Nacional e depois você vai me agradecer muito por isso, ó. Fica a dica aí. Agora vamos falar de um clássico dos clássicos do PlayStation 1, né? Que, assim, o PlayStation 1 ele não era tão conhecido por jogo de plataforma. E quando veio o Mario 3D, que era uma plataforma em 3D, o pessoal meio que quis fazer essa fórmula dar certo também em outras plataformas. E foi nessa onda aí que saiu o Crash de 1996. Inclusive tem um vídeo dedicado exclusivamente aqui ao Crash, né? Que eu falo The Bandicoot, vocês me xingaram até, que é só Crash Bandicoot, que é um jogo de plataforma em que você tem vários desafios para você cumprir, mas o jogo em si é complicado, porque foi feito numa época que a gente estava acostumado já com jogos mais difíceis, mas tem alguns elementos que tornam esse jogo um pouco mais complicado do que a maioria. Por exemplo, o pulo dele. Porque, gente do céu, a gente estava começando o mundo do 3D, aí a gente tinha que pular nas plataformas, das coisas, e a gente não tinha muita noção de profundidade, até porque também o 3D não era aquela Coca-Cola toda. Então a gente pensava que estava pulando na plataforma, mas caía no penhasco, ia pro buraco, fazia um monte de coisa assim. E tinha umas fases também que tiravam os cabelos da nossa cabeça, a gente ficava doido naquelas fases. Até no remake agora, o Insane Trilogy, também tem essa fase, e é muito complicado. Uma delas chama a High Road, que é aquela que você tem que ficar pulando em cima das tábuas assim, ó, e elas vão caindo, sabe? Nossa, gente, essa fase é complicada pra caramba. Eu travei ali no novo também, fiquei um tempão. Assim como outra fase que se chama Slippery Climb, que é tipo subida escorregadia. Que era meio complicado também, você ficava pulando os bichos pra pular na plataforma. Gente, isso dava um trabalho, nossa senhora. Renato, Oi. Toda fase de escorregar me quebra. Quebra, porque Nossa, é difícil pular, fica fazendo uma raiva danada. Eu não sei se vocês sabem, mas teve até uma fase que foi cancelada lá de ser lançada no primeiro jogo, porque ela era considerada difícil demais. Sabia não? Que se chamava Storm Ascent, mas que veio no jogo Insane Trilogy, né? Porque eles pegaram lá e falaram assim, vocês querem dificuldade? Então toma esse trem aí pra vocês. E ela tá lá pra você jogar, testar e ver se você é bom mesmo. Então tanta gente falando assim, mas o Crash era fácil demais, não sei o que, isso aqui. Eu quero ver. Prova. Manda print aí nos comentários. Agora, tinha um jogo que ele chamava muita atenção ali no PlayStation 1, porque ele tinha uma estética que era meio parecida com vários jogos dos anos 2000, meio cinematográficos. Eu vejo esse jogo e lembro muito de Septerra Core, que era um RPG que jogava no computador. Sim, eu sou velho e nerd, então tinha esses jogos antigos. E tinha um que chamava Torres Passage, que era tipo um jogo de point and click, que você vai clicando e ele vai fazendo algumas ações, tipo, você tem que resolver mistérios, desafios e como é que ele avança o negócio. Era um jogo de computador. Mas esse que eu tô falando que era difícil pra caramba no PlayStation 1 era o Heart of Darkness. Você lembra dele?
Então, era um jogo que tinha um quê de Prince of Persia na movimentação e um gráfico parecido com esses outros jogos que eu tô falando, né? Parecia que eles faziam os modelos 3D e faziam animação em cima disso, sabe? Meio como se fosse aquela técnica do Donkey Kong. E nesse jogo, o protagonista, que é um menininho, vai pro mundo das trevas atrás do cachorro dele pra buscar ele. Aí ele tem tipo um capacete lá meio de escorredor de macarrão, pelo menos é o que eu acho, né? E tinha uma arminha laser que ele ficava atirando nas sombras lá, nos bichos. Era um jogo muito bonito, mas era um jogo complicado pra caramba. E se você zerou esse jogo aí, eu tenho que te falar que você é um rapaz de muita perseverança, viu? Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Porque tinha muito cenário que era muito difícil até de você saber como que você ia continuar aquela jogatina ali, sabe? Que tipo, pra onde que eu tenho que ir? Onde é que eu tô? O que que eu tenho que fazer? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? E era legal também porque o jogo era tão difícil que a maioria das pessoas já desistia no começo do jogo, sabe? Mas eu acho que se você deixou esse jogo pra lá, você perdeu uma boa de uma experiência. E tem outra coisa que também ajuda ele a ser difícil. Ele tinha 2 CDs. Ai, não! Então, você já viu aí, né? O carinha da banca nunca faria esse CD funcionar. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar daquele jogo assim que ninguém entendeu nada, que ninguém sabia como é que funcionava, mas que a gente adorava jogar e eu nunca cheguei no final desse jogo, mesmo usando tudo, usando Game Shark, jogando com os amigos, não acontecia nada, gente. Era o tal do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Você lembra? Então, ele foi lançado em 1999 no Japão e em 2002 no Ocidente. E tô pra te dizer que esse foi o melhor jogo de Yu-Gi-Oh! Que a gente teve por bastante tempo. Assim, ele era bom pra quem assistia o desenho do Yu-Gi-Oh! Porque, tipo assim, o desenho, ele, no início ali, pelo menos, ele não segue nenhum tipo de regra, né? Você pode baixar os bichos à toa, assim, não tem que sacrificar ninguém pra subir, pra invocar nenhum bicho. E o jogo era mais ou menos assim, né? Só que você, além de fazer isso, baixar o bicho que você queria, você também podia fazer fusões, mas usando a carta de fusão, não. Você só clicava pra cima em um, clicava pra cima do outro e tentava fundir uma abóbora com um gato. E do nada surgiu um cavaleiro maluco lá, entendeu? Era um negócio meio maluco, assim. Era legal porque você podia melhorar o seu deck, né? Pra você conseguir passar dos desafios. Tinha os personagens clássicos do desenho lá, só que na forma do Egito antigo deles, tipo o Pegasus, aquele pessoal dos dinossauros, o Kaiba mesmo, no antigo Egito lá. Dava pra você conseguir algumas cartas bem da hora, dava pra você entender como é que eram as melhores fusões e montar o seu baralho de um jeito que conseguia fazer essas fusões. Tinha também outra coisa que era legal, que era o campo mudava, né? Então, por exemplo, as cartas tinham força extra de campo na floresta ou no mar. Isso era muito divertido. Mas, gente, era uma bagunça esse jogo. Você não conseguia fazer de jeito nenhum zerar aquele negócio. Era muito complicado. E eu tô falando que eu usei Game Shark, eu usei mesmo. Ladrão! Eu aprendi a usar o Game Shark lá pela primeira vez por causa desse jogo, pra ver se eu arranjava umas cartas boas, né? Como é que é o cavaleiro da Black, não sei o que, cavaleiro negro, que era o mago negro fundido com outro cara lá. Gente, era uma bagunça danada, mas com certeza esse era um dos difíceis de zerar, viu? Pelo amor de Deus. Mas me conta aí, né? Porque claro que tem mais e mais jogos difíceis aí do PlayStation 1 e eu quero saber qual que você achava desses aqui, que era o mais difícil, e me conta também um que eu não falei aqui, mas que você também teve muita dificuldade de zerar. E nós vamos parar por aqui não, nós vamos fazer vários outros episódios de outros videogames também. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!